A lei de Okun, eu não faço a menor ideia que lei seja essa, mas nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de macroeconomia e o livro, o texto base que eu estou utilizando é do Rudiger e também do Stanley Fischer. É um clássico ali da macroeconomia, caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição. Macroeconomia juntamente com microeconomia são um dos grandes campos de estudo da economia que se preocupa com assuntos e temas e tópicos relacionados, como a própria palavra diz, a macroeconomia, aquilo que rege a economia como um todo, como, por exemplo, as suas variáveis macroeconômicas, como eu já tratei aqui no canal, né? Emprego, desemprego, inflação, crescimento, performances da economia como um todo, produto nacional bruto, e inflação, como já mencionei, produto nacional nominal, produto nacional real, produto nacional bruto, a sua relação com o crescimento, entre outras variáveis. E aí, o tópico atual aqui no canal é relações entre as variáveis macroeconômicas. E eu já tratei sobre crescimento e desemprego no vídeo passado. E hoje vamos ver o que é esta lei de Okun, que eu realmente não conheço, nunca vi na faculdade, pelo menos não me lembro. É um texto bem curto, relativamente curto, apenas 3 parágrafos. Vamos lá então. A relação entre crescimento e variações na taxa de desemprego é conhecida como lei de Okun. Então vamos aqui, nem vamos avançar, deixa eu pensar um pouco aqui. Denominada após sua descoberta pelo falecido Arthur Okun, da Brookings Institution, presidente do Conselho de Economia, dos Conselheiros de Economia, presidente do Conselho dos Conselheiros de Economia, que está em inglês isso aqui, né? The Council of Economic Advisors. Tá? Deixa eu ver então, a lei de Okun, a relação entre crescimento e variações na taxa de desemprego. Crescimento econômico, né? Então, variações na taxa de desemprego e o crescimento econômico, beleza. Esse crescimento econômico, já tratei aqui no canal, ele também tem ciclos de negócios. Esses ciclos de negócios e o hiato do produto, né, que ao longo do tempo, todo produto, se ele estiver, pressupondo que ele está sempre em crescimento, ele está sempre num pico ou então num fundo. Isso é chamado de recuperação quando vai ao pico e quando vai ao fundo é uma recessão. Não é uma linha constante, ela sempre está assim, entre recessão e recuperação. Isso aí é o ciclo de negócio do Produto Nacional Bruto. Tá, então, lei de Okun, a relação entre crescimento, pensando aqui em crescimento econômico, e as variações na taxa de desemprego desta recuperação e recessão. Então, isso é conhecido como a lei de Okun, denominada após sua descoberta, tá, pelo falecido Arthur Okun, como eu já falei. A lei de Okun diz que a taxa de desemprego ela declina quando o crescimento estiver acima da taxa tendencial de 2,5%. Então, eu vou repetir isso aqui que eu acho muito importante. A lei de Okun diz que a taxa de desemprego, que é a ocupação, declina quando o crescimento da economia estiver acima da taxa tendencial de 2,5%. Não sei como ele chegou nesse valor, mas está nos dizendo que essa lei do Okun determina isso. A economia está crescendo a 2,5%, então a taxa de desemprego cai. Especialmente para cada ponto percentual de crescimento do Produto Nacional Bruto Real, aquele que determina um ano base, né? Acima da taxa tendencial que for mantida por ano. A taxa de desemprego cai 0,4 pontos percentuais. Esta relação é estabelecida na equação 2, e cadê essa equação 2? Cadê? Não está aqui na página, mas enfim, a equação é ΔU igual a menos 0,4, abre parênteses, y menos 2,5, acho que é essa, né? Tá, mas isso para nós aqui não importa. Essa relação é estabelecida na seguinte equação, onde ΔU indica a variação na taxa de desemprego, é isso mesmo. E y é a taxa de crescimento do produto, beleza? E 2,5 é o crescimento tendencial do produto, entendi, por isso que essa é a fórmula. A fórmula então é ΔU igual menos 0,4 vezes, abre parênteses, y, que é a taxa de crescimento do produto, menos o valor tendencial, né, de crescimento tendencial do produto, que é 2,5, fecha parênteses, beleza. Para mostrar o uso da fórmula, suponhamos que o crescimento seja de 4%, a economia cresceu de 4% no ano. Isso implicaria numa redução da taxa de desemprego de 0,52, porque, calculando, nós temos 0,4, que é fixo, multiplicado por 4, nesse caso que é 4% de crescimento, menos 2,7. Por que 2,7? 2,7 de crescimento tendencial, acho que aqui é só um erro, é 2,5 mesmo. E nós chegamos ao resultado de 0,52. Então isso implicaria numa taxa de redução de desemprego de 0,52 nessa taxa de crescimento. Interessante, né? Eu não me lembro de ter visto isso na faculdade. A fórmula pode ser usada também para se indagar quanto de crescimento é requerido para se reduzir a taxa de desemprego em um ponto percentual. A resposta é 5%, pois menos 1 igual a menos 0,4, abre parênteses, 5 menos 2,5, com 7, a resposta é requerida para reduzir a taxa de desemprego em um ponto percentual, beleza. Por isso que tem o pleno emprego em 5%, né?
Com 7,5% de crescimento mantido por um ano, a taxa de desemprego seria cortada em 2%. A lei de Okun, cujo status é algo exagerado por chamarem de lei em vez de uma regularidade empírica, então não é uma lei, é uma regularidade empírica diferente, proveu uma regra de manuseio para o acesso às implicações do crescimento real em relação ao desemprego. Enquanto a regra é somente aproximada e não opera muito precisamente de ano para ano, ela traduz sensivelmente o crescimento em relação ao desemprego. Bem interessante, né? A lei de Okun, para finalizar, é um guia útil para políticas econômicas pelo fato de nos permitir perguntar como um alvo particular de crescimento poderá afetar a taxa de desemprego ao longo do tempo. Então essa é a pergunta, serve mais para o economista nesse sentido, né? O país quer crescer tanto, né? Esse é o objetivo. Isso vai afetar em quanto? A gente já sabe que pela lei de Okun, esse crescimento tendencial, se for acima, um crescimento do produto de 2,5%, tenderá a reduzir, então, a taxa de desemprego. E aí tem que fazer o cálculo de conta exatamente. A lei de Okun é um guia útil para as políticas econômicas, portanto, pelo fato de nos permitir perguntar como um alvo particular de crescimento, o alvo que está se pensando, poderá afetar a taxa de desemprego ao longo do tempo. Suponhamos que estamos em uma profunda recessão, com 9% de desemprego. Quantos anos levaríamos para retornar, por exemplo, para os 6% de desemprego? Isso é um cálculo que precisa ser feito observando a lei de Okun, né? A resposta depende de qual velocidade com que a economia cresce numa recuperação. Lembrando, sempre aquela dualidade, né, que eu já mencionei entre recessão e recuperação da economia. Um meio possível é que a cada ano crescermos 2,5% acima da tendência e, portanto, a cada ano perderemos um ponto percentual de desemprego nessa relação. Uma estratégia de recuperação alternativa pode ser, quando um crescimento é alto no início, diminuí-lo, por exemplo, 6, 5 e 4 de crescimento em anos sucessivos. Eu acho que é isso, né? Bom, basicamente, então, o vídeo de hoje a gente entendeu o que é essa lei do Okun, que é a relação entre crescimento e variações de taxa de desemprego. Quanto mais um país cresce, menor a sua taxa de desemprego, que na verdade é uma coisa bastante óbvia. O que ele coloca aqui é apenas uma forma de se calcular isso, eu achei bastante interessante. Claro que para decorar isso aqui, mais do que decorar, mas é para aprender, tem que aplicar, né? Coisa que eu não faço. Mas se você prestou atenção nesse vídeo e teve interesse, pesquise um pouco sobre a lei de Okun e consiga colocar isso em prática. E a fórmula básica, eu vou repetir, ΔU igual, ΔU, que é a variação, ΔU igual, menos 0,4, que é fixo, vezes, abre parênteses, y, que indica o crescimento tendencial do produto, menos 2,5, fecha parênteses. E assim você vai conseguir chegar numa implicação de uma redução de uma taxa de desemprego enquanto percentual, né? ou número relativo, ou nesse caso aqui é número absoluto, né? Porque é um decimal. Fico por aqui, valeu, até o próximo vídeo, onde eu tratarei sobre a inflação e o ciclo de negócios. Valeu!